você falou muito de como a gente começa a tangibilizar a perda que as empresas têm e metrificar isso no quant, né? No sentido de, putz, turnover custa, retenção custa, capacitação custa. No final das contas, vocês têm esse número de sinistralidades? O que vocês apresentam para as empresas quando vocês recrutam elas? Ou se isso é reativo às empresas que têm procurado vocês? Conta um pouquinho desse momento. Assim, cada 6 meses, achando novas formas de calcular isso. E não só a gente, tá? Assim, nos Estados Unidos, saindo um monte de estudo acadêmico tentando colocar um preço nisso. E aí é super interessante que a gente vai conversar hoje, que hoje de manhã saiu na Fast Company um estudo que fala que eles chamam de workplace violence, né? Que é violência no ambiente de trabalho, custa por ano em torno de 56 bilhões de dólares. 756? Que é, desculpa, 56. 56 bilhões de dólares Caracas. por ano para as empresas. Isso, assim, é, enfim, um dado que saiu hoje de manhã na Fast Company, depois eu te mando a matéria se você quiser. Mas a gente já fez alguns estudos internos também relacionados a turnover, né? A gente consegue acompanhar um pouco a taxa de turnover das empresas, porque, né, oscila na nossa base, mas eu não vou ter os números 100% de cabeça agora de todas as indústrias, mas eu tenho, por exemplo, da indústria farmacêutica, que você implementar os mecanismos, né? Trazer a Safe Space, com a Safe Space, trazer os mecanismos de gestão de conduta, de treinamento, de gestão de documentos, diminuir o turnover em até 73%. Caracas. As outras indústrias eu posso te mandar depois, mas Que eu não vou ter legal. de Não, cabeça. mas Mas são acho que é coisas um bem parâmetro, altas, claro, assim. claro, só pra gente conseguir tangibilizar, porque uma dificuldade que eu tive nesse mundo é como é que a gente consegue trazer isso pra dentro de uma estratégia da companhia sem a gente conseguir justificar no quant. E porque esse quant ele é muito alto, ele é muito profundo, mas ele é difícil de você metrificar porque a gente está falando de comportamento. Né? Então, assim, você não consegue fazer isso de um mês para outro. Você tem que ter um período de meses, de anos de operação para você mostrar a profundidade e o impacto que isso gera. E como a gente vive num mundo que é tudo imediato, tudo tem que ter para ontem, tudo é menos de meio clique de resposta, por vezes a gente vê empresas também mais jovens não tendo essa maturidade de tempo, de maturação mesmo da informação. Né? Sim, com certeza. E assim, esse ponto que você trouxe é super válido, porque no fim do dia é muito. Você consegue quantificar, por exemplo, quanto vai custar a sua indenização por um assédio sexual que aconteceu na sua empresa. Perfeito, Mas você não consegue quantificar os que deixaram de acontecer, né? perfeito. A gente até fez essa conta uma vez na Safe Space, assim, se você pensasse que todos os casos de, sei lá, assédio que entraram pela Safe Space virassem um processo trabalhista, né, eventualmente, quanto em média as empresas teriam economizado, né, levando em consideração o custo médio de um caso de Sim, assédio? perfeito. No Brasil. No Brasil, Isso exato. quando não falha a companhia, né? Exato. Então, essa ideia ainda é uma ideia que as empresas estão começando a entender, que você trabalhar com prevenir problemas de comportamento ou lidar com eles quando eles estão no começo é muito mais barato do que você ficar ignorando eles, daí quando ele explode, porque problemas de comportamento crescem, né? Claro, ele Nenhum. é somático, né? Vira uma bola de neve. Exatamente, nenhum fraude começa com uma fraude de 10 milhões, começa com uma Perfeito. fraude de 100 reais. Exatamente. Olhem os cases de mercado. Exato. Então, os problemas existem, eles vão continuar existindo e as empresas que se prepararem para isso vão estar muito mais prontas para, né, reter os melhores talentos, ter equipes mais produtivas, ter ambientes mais diversos, enfim, é um ganha-ganha. E você acha, Ana, que dentro da tua perspectiva, como começou a Safe há 5 anos atrás e agora, vocês estão com o mesmo discurso de problema de 5 anos atrás? É super boa essa pergunta, Má. Eu acho que o que a gente está tentando resolver é o mesmo problema, mas com a maturidade da empresa, a gente entendeu que problemas de comportamento não é um problema que você consegue lidar só por um ângulo. Perfeito, ótimo. Então a gente entrou lidando com identificação. A gente criava os mecanismos para as pessoas se manifestarem sobre os problemas de comportamento. Hoje a gente entende que tem uma etapa anterior, que é a conscientização. Perfeito. Então a gente tem que dar os mecanismos para as pessoas entenderem o que é o problema que ela está passando também. Então hoje a gente já tem uma plataforma de treinamento. Ai, Então... ótimo. Era essa a minha pergunta. Até onde vai o protagonismo da Safe Space com essa plataforma de intervenção para as empresas e até onde vocês conseguem dar esse ferramentário para não só a identificação, mas essa conscientização que se torne uma boa prática, né? Exatamente, daí tem o treinamento e a gente também tem uma plataforma de gestão de documentos. Então, para a pessoa poder acessar um código de conduta da empresa dela, ela poder acessar uma política anti-assédio, uma política anti-retaliação, porque tudo isso é um problema que você tem que olhar por todos os lados, né? Sim. É um assunto novo, as pessoas não entendem o que a gente está falando. Tem muitas pessoas que elas passam anos vivendo casos de assédio e elas nem sabem que às vezes é um assédio, né? Exato, elas são muito chateadas porque, né, a chefe delas trata ela mal e fala muito alto em reunião. Então,
olhar para o problema por todos os ângulos é necessário para conseguir combater ele. E dentro de tudo que a Safe Space propõe, vocês conseguem ter uma intervenção direta quando vocês acompanham esses problemas? Porque eu entendo que exista o comitê dentro da própria empresa para tratar com as sinistralidades que acontecem, mas que às vezes é implementado o canal de escuta e também a partir disso não se faz nada, ou não? As empresas que fecham com a gente, elas estão comprometidas em resolver o problema. Às vezes o que falta para elas é um pouco de instrução de como elas conseguem fazer isso. Então hoje a gente vai além de só, sabe, oferecer uma ferramenta, o software, né, a plataforma. A gente ajuda elas a criar um comitê de ética, a treinar um comitê de ética, a gente dá sugestão de melhores práticas. Legal. Você sabe que a implementação da Safe Space é super próxima, a gente faz muito próximo dos clientes, a gente conta para a empresa, faz a divulgação para a empresa, porque as pessoas, como eu falei, né, elas entendem que isso custa caro, elas entendem que a imagem, a reputação da sua marca tá na linha. Não é por falta de vontade, é falta de capacitação, né? É um assunto novo, não se falava sobre isso até 5, 6, 10 anos atrás no máximo. E dentro de tudo que as empresas fazem, você tem, assim, referências de práticas que vocês nunca tinham visto antes com parceiros que vocês têm atual? Alguma coisa que você possa compartilhar, assim? Tem, a gente vai aprendendo todo dia, né? A gente conversa com o cliente, ele fala uma prática que a gente acha legal, a gente já coloca no nosso manual e conta para todos. A gente, inclusive, tem feito muitos encontros de cliente hoje em dia, a comunidade, para eles poderem trocar entre si. Super importante. Porque não adianta a gente não tem nenhum interesse em centralizar as melhores práticas, Claro, né? A gente quer só ser multiplicador de tudo isso. Multiplicador, exato. E tem muitas coisas interessantes, assim, desde mensagens de acolhimento, de como lidar com elas, até eu achei super interessante que uma empresa trouxe esses dias, que eles têm duas instâncias de comitê de ética, né? Então você tem o comitê de ética da primeira instância, que são para casos mais cotidianos, mais simples de resolver. Tá. E aí, dependendo da complexidade do caso, ele vai para o comitê da segunda instância, que daí tem outras pessoas que podem trazer uma outra visão. E eu achei também muito legal que algumas cadeiras do comitê são rotativas. Então, por exemplo, a gente vai discutir um caso de transfobia na empresa. Talvez seja que no comitê não tenha nenhuma pessoa trans. Vamos fazer uma cadeira rotativa e trazer uma pessoa trans para a gente poder ter um lugar de fala enquanto comitê, né? Porque o comitê representa a instituição naquele momento. Que legal. Então, a instituição conseguir se posicionar de uma forma que contempla todos esses pontos de vista. E aí, se não tiver uma pessoa que represente essa categoria dentro da empresa, se busca fora? Algumas empresas, sim. Elas até têm essa cadeira rotativa e elas pegam pessoas de fora do mercado, assim, que poderiam contribuir. Mas, normalmente, eles tendem a procurar mais dentro. Que legal. Putz, adorei. Adorei saber disso. Fica aí como dica de boa prática. Quem estiver assistindo, melhorias que a gente pode multiplicar por aí, né?